E aí, tudo certo? Essa vai ser a segunda parte da aula de trigonometria, né? Eu resolvi dividir ela para não ficar uma aula muito longa, mas que eu tô deixando um pouco mais longo, assim, porque é para explicar bem direitinho, bem detalhado aí para vocês, para não restar mais dúvida, sabe? É ver uma vez e nunca mais você esquece. Eu tô pensando em seguir nesse modelo de aula aí. Acredito que fique interessante, não sei, enfim, me dê o feedback, tá? Eu acho que o feedback de vocês é mais importante. Eu ficar preso, assim, eu ficar preso na minha própria opinião, vendo se tá bom ou não, é uma forma muito enviesada, né? Então, é mais interessante ouvir de vocês, tá? Nessa aula aqui a gente vai ver então sobre. Porque no anterior a gente viu seno e cosseno, né? Agora a gente vai ver sobre a tangente, onde que fica no círculo trigonométrico a reta da tangente, e a gente vai abordar também alguns ângulos um pouco diferentes, é, ângulos mais genéricos, tá? A gente vai abordar alguns ângulos mais genéricos aí que podem aparecer de vez em quando. Beleza, então. Vamos desenhar, começar como sempre, né? Da forma de sempre, que é colocando o círculo trigonométrico aqui, os nossos eixos aqui. Eu não vou colocar, não vou identificar o seno e o cosseno, porque agora a gente vai focar só na tangente. A tangente, ela é esse ângulo aqui, ó. Ângulo não, desculpa, é essa reta aqui, ó. Deixa eu colocar em amarelo. É isso aqui, ó. Ela é paralela ao seno, perceba. Ela é paralela ao seno. E ela faz o que com a minha circunferência aqui, ó? Ela tangencia. Tangenciar é tocar num único ponto. Então, por isso que o nome dela é tangente. Ela está tangenciando o ponto. Então, tangente de x. Então, como que a gente calcula o valor dela? Seria assim, ó. Se você, por exemplo, pega um ângulo qualquer aqui, eu vou pegar um ângulo bem genérico assim, eu não vou nem especificar que ângulo é esse. Aqui, um ângulo θ qualquer. Esse ângulo θ, como que a gente calcula a tangente dele? A gente viu que cosseno a gente projeta para baixo, vê quanto que é aqui. No seno a gente projeta no eixo vertical, vê quanto que é aqui. Agora a tangente, a gente prolonga essa reta nossa, ó. A gente prolonga até chegar nela. Beleza, aí qual que é o valor então? O valor da tangente é esse daqui, ó. Se a gente conseguisse medir, o valor seria esse. Então aqui é a tangente de θ. Esse é o meu valor. Pensando aqui num outro, aliás, vou pegar um agora mais específico. Você vai até ver que ângulo que é esse, ó. Claro que o meu desenho ele não está perfeito, ele não está super preciso, mas esse ângulo eu consigo afirmar para vocês que ele vale 45 graus. Vou te explicar por quê. Antes, lembra da tabela decorada? Quanto que é a tangente de 45? Se você lembrar certinho, corretinho, ó, tangente de 45 é quanto? É 1. E lembra que 1 é também o raio dessa circunferência. Então veja que, ó, se você for comparar, dá mais ou menos aqui, tá? Dá mais ou menos certo que isso aqui, então, ó, é a tangente que vale 1. Então por isso que eu já falei, é 45 graus. Ok? Mas claro, veja que a tangente, ó, se a gente começar a aumentar, indo até um ângulo de 90 graus, ó, até um valor de 90 graus, ó, conforme você aumenta, você vai ter que projetar. E ó, começa a ficar cada vez maior. Por isso, quando você coloca na calculadora, ó, tangente de 90, você não encontra, porque ele fica paralelo ao eixo da tangente. Então você não chega nele, nunca, por isso que não existe. Aí fala que é infinito. É uma artificialização, né? Não é que é infinito, nunca se encontra. Aí o pessoal acaba falando, mas dá mais ou menos infinito, mas a maioria das calculadoras dá como erro indefinido, coisa assim. Beleza, e como é que fica então quando a gente vai pegar, por exemplo, aqueles outros ângulos, né? Os ângulos maiores que 90 graus. Deixa eu ver se eu consigo apagar. Eu não consigo voltar tudo sempre, porque ele pode voltar até 50 vezes. Vamos ver se ele vai dar certo. Não, acabou aqui. Beleza, tá bom já. Vamos pegar, por exemplo, então, um ângulo qualquer aqui que vale... Tá aqui nesse quadrante aqui, tá no segundo quadrante. Vou pegar aqui esse. Bom, eu não sei quanto que ele vale. Eu sei que ele está entre 90 e 180 graus. Então, esse vale para qualquer ângulo entre 90 e 180. Aí o que acontece? A gente sempre tem que fazer o quê? Prolongar até a tangente. Até a reta tangente. Então, eu vou prolongar. Aliás, vou até fazer o seguinte, ó. Eu vou prolongar fazendo... Vou pegar um mais fino aqui, ó. Esqueço de adicionar a reta aqui, ó. Pronto, vai ficar retinho, ó. Mais ou menos, né? Pera aí, eu vou... Para ter mais precisão ainda, deixa eu fazer assim. Aqui vai ficar
ele vai passar do meu desenho, né? Aqui. Aí eu vou e deixa eu prolongar mais aqui a reta. Pronto. Beleza. Então vai ser quanto o valor? O valor desse meu ângulo verde aqui, que é lá do segundo quadrante, ele vale isso daqui, ó. A tangente dele é então o quê, ó? Tudo isso aqui, ó. Então veja que é um valor bem grande, né? Bem maior que 1 nesse caso. Então isso aqui é a tangente desse ângulo. Vou colocar aqui, ó. Esse é o ângulo, sei lá, alfa. Então tangente de alfa é isso aqui. E perceba que ele é negativo. Então a tangente, tudo que está para baixo é negativo. Tudo que está para cima é positivo. Tá bom? Então, sempre assim, pega o ângulo que você tá e projeta até chegar na tangente. Projeta numa linha reta, tá? Nunca faça curva. Mas você já deve ter percebido, né? Que a tangente, tanto desse ângulo, quanto se eu pegar esse outro ângulo aqui, ó. Vou colocar um azul. Esse ângulo aqui, eles são os mesmos. Por quê? Porque, ó, ele vai passar sobre a mesma reta. Então, quando a gente estiver falando de ângulos do segundo e quarto quadrantes, aqui ó, segundo e quarto quadrantes, as tangentes são negativas. Então aqui ó, a tangente é negativa. E do primeiro e do terceiro quadrantes, as tangentes são positivas. Então é só prolongar e você verifica isso, tá? E perceba, qual que é a diferença entre esses ângulos aqui? É uma tangente, ó, é um ângulo de 180 graus. Então vamos supor que, como que a gente pode nominar esse ângulo aqui? Se esse é alfa, ó, se esse daqui é alfa, esse vale quanto em termos de alfa? É alfa mais 180. Então esse daqui, eu não sei em número quanto que ele vale, mas é alfa mais 180 graus. Tá? Então a gente tem que tangente de alfa é igual a tangente de alfa mais 180 graus. Ou às vezes, e isso não é tão raro de aparecer, ele aparece em forma de radiano, tá? Então, em vez de fazer assim, ângulo em graus, ele faz assim, ó, tangente de alfa mais π. Lembra que π radianos corresponde a 180 graus. E, então, para encontrar, por exemplo, 90 graus, quanto que é 90 graus? Ué, se de 180 para 90 dividiu por 2, então o π também divide por 2. Então fica π sobre 2 radianos. Você sempre pode fazer isso através de regra de 3, tá? Então, sabendo que π é 180, um ângulo que eu quero, sei lá, 60 graus vale x. Faz regra de 3 e você descobre direto, tá? Então, isso que é a tangente. É assim que você descobre a tangente, beleza? Ela é um pouco diferente aí de seno e cosseno, por isso que eu resolvi deixar em aula separada. Agora, vamos pensar em termos de ângulos mais genéricos. Eu vou desenhar aqui meu círculo trigonométrico. Aqui e aqui. E isso eu vou fazer aqui, voltar para o seno cosseno, mas isso pode ser feito igualmente para a tangente. Tá? É que seno cosseno é mais fácil aqui de fazer, porque eles estão dentro aqui. A tangente, como você tem que prolongar, às vezes dá valores muito altos. Então, vou fazer aqui, ó, cosseno de x e seno de x. Legal. Então, vamos pensar que ele vai dar um ângulo θ, ele fala θ está entre 0 e 90 graus, tá? Entre 0 e 90. De modo que aí ele fala, calcule para mim quanto que é seno de θ mais π. Ele pede para você escrever isso em termos somente de θ. Óbvio que a gente não vai conseguir obter um número aqui, né? Mas ele quer que só ponha esse termo de θ. A gente suma com esse π. Então começa a aparecer algumas relações dessa, tá? Bom, eu falei que θ está entre 0 e 90. Então ele, por exemplo, pode ser aqui, ó. Ele pode ser esse valor aqui mais ou menos para cá. Então aqui vale θ. Θ mais π, lembra que π é 180, tá? Se π é 180, então aqui é meu 180, ou já vou colocar na forma radiano para a gente se acostumar um pouco, inclusive eu vou pôr aqui também. Então, em vez de 90, eu vou pôr π sobre 2. Tem que saber isso daí, tá? π sobre 2. Então, quanto que é θ mais π? É você girar no sentido anti-horário π, depois mais um θ. Opa, saber um θ aqui
saber onde que está o θ, eu sei. Por quê? É só fazer o OPV, né? Ó, o OPV fica assim. Mais ou menos, né? Aqui. Isso. Então aqui, ó, eu sei que isso é θ. Então esse ângulo meu é 180 mais θ. Estou falando aqui 180, deixa eu colocar π. É que eu estou habituado a tanto falar 180 graus que eu esqueço do radiano. Mais θ. Beleza. Tá, então agora eu vou fazer o quê? Eu vou escrever o seno de θ mais π. Eu vou encontrar ele. Seno de θ mais π, lembra daquilo, prolonga, faz o tracejado até chegar no eixo do seno. Então o valor dele é esse daqui. Então isso aqui é o seno de θ mais π. Que inclusive é negativo, né? Perceba, ele está abaixo, né? Lembra que o que está embaixo no eixo do seno ele é negativo. Eu vou fazer o mesmo aqui, só que para o θ. O valor dele é esse aqui. Então, ó, ele está para cima. Como esses triângulos, que é seno de θ, e é positivo, como eles são congruentes, ó, eles são idênticos, então esse tamanho é igual a esse. Veja que eu tirei um a partir de um espelhamento, né? Lembra daquilo que eu falo o tempo todo, de fazer sempre simetria? Como eu tirei de simetria, em termos de número, em termos de módulo, isso é, não está interessando se é positivo ou negativo. Se é módulo, eu sei que eles são iguais. Só que veja que um é positivo e outro é negativo. Então fechou, já descobri. Então eu sei que eles em módulos são iguais. Então seno de θ mais π é igual a seno de θ. Só que tem um sinal de menos. Por quê? Ó, os sinais deles são diferentes, então tem que pôr o menos aqui. Tá bom? Se eu quisesse escrever isso em termos de tangente. Vamos falar da tangente pelo menos só agora, que aqui vai ficar tranquilo até. Ó. Vou falar só agora da tangente, tá? Então, ó, vamos colocar em termos de tangente. Em termos de tangente, o que eu vou fazer? Prolongo. Mas veja aqui, ó, se eu partir do θ mais π, ele vai passar pelo θ até chegar na tangente. Então, ó, a tangente de θ mais π ela é igual a tangente de θ. Tá certo? Então, é encontrando essas relações. Ele pode perguntar... Aí tem um outro caso em que pode aparecer como, ó. Vou ter que fazer outra, para não poluir demais. Ele pode perguntar quando o ângulo fica negativo. Então, por exemplo... De novo, seno dos senos, eixo dos senos, eixos dos cossenos... E então ele fala assim, por exemplo, calcule para mim seno de menos θ. Em termos de θ, como que eu escrevo? Quando ele fala negativo o ângulo, é que eu não falo assim que o ângulo a gente vai contando no sentido anti-horário. Quando é negativo é porque ele está no sentido horário. Ah, então tá fácil de ver. Se aqui, lembrando, onde está meu θ, mais ou menos, meu θ está aqui. Vou escrever aqui, ó, θ. Então, onde está meu menos θ? Esse é meu ângulo θ. O menos θ é θ para baixo. Então, ele vai ficar aproximadamente aqui. De modo que esse também é θ, só que como eu estou no sentido horário, esse ângulo é o menos θ. Quanto que é o seno deles? O seno deles, bom, o do θ é esse valor aqui. E que é positivo. Esse é o seno θ. E o seno de menos θ é o mesmo módulo. O módulo, lembrando, é só um número. Em termos de, vamos supor, a gente vai medir com a régua. Esse trecho de cima vai dar um valor. Esse trecho de baixo dá o mesmo valor. Só que por convenção aqui o sinal é negativo. Então, qual que é a relação entre eles agora? Seno de menos θ em módulo, ele é igual ao seno de θ. No entanto, se não for pegar em módulo, né, a gente considerar o sinal é menos, porque um está de um lado, outro está do outro. Tá, aproveitando que a gente já tem montado aí o θ, vamos perguntar aí quanto que é o cosseno de menos θ. Como que ele fica aí, escrevendo só θ, sumindo com esse sinal? Vai ficar como? A gente prolonga também. Vou pegar esse laranja aqui, ó. Eu vou prolongar esse aqui, o θ, e eu descobri que ó, o cosseno de θ é isso daqui, que é positivo. E o cosseno de menos θ, eu vou pegar e prolongar. Veja que ele deu exatamente no mesmo ponto, e também é positivo. Eles são idênticos. Então, nem o sinal muda. Então, eu falo que cosseno de menos θ é igual a cosseno de θ. Tá? Ah, e se ele for perguntar a tangente? A tangente eu não vou resolver desse jeito. Sabe o que eu posso fazer? Lembrar que tangente de menos θ é igual a seno de menos θ sobre
cosseno de menos θ. Pronto, então quanto que é seno de menos θ? É menos seno de θ. Sobre cosseno de menos θ é cosseno de θ. Então, quando a gente pegar somente esse trecho aqui, ó, esse pedaço, isso aqui é o quê? A própria tangente de θ. Só que tem um sinal de menos na frente, né? Então vai ficar o quê? Menos tangente de θ. Então, tangente de menos θ é igual a menos tangente de θ. Faz isso e verifica, você vai ver que vai dar certinho. A projeção vai ficar para baixo, né? Enquanto do θ a projeção fica para cima. É isso. É por isso que dá certo. Beleza? E agora só apresentar um último caso, que esse caso ele é bem... ele é mais chato. Ele é bem mais chato. Mas beleza, vamos fazer aí só para você ver que existe esse caso. Então vou colocar aqui, aqui, seno, cosseno. Às vezes aí ele pode perguntar em termos não de π de menos θ ou em termos de θ mais π, θ menos π. Ele pode perguntar em termos de π sobre 2, que é exatamente 90. E aí fica mais chato. Por quê? Vamos supor que ele quer então seno de θ mais π sobre 2. Aí como é que fica, né? Como o θ está aproximadamente aqui, né? Esse é o ângulo θ, o que vai acontecer? O θ mais π sobre 2 vai ficar por aqui, ó, porque ele vai ser medido com relação à vertical. Lembra que eu falo para a gente evitar a vertical, sempre evitar? Nesse caso, por que não dá para evitar? Porque ele já dá em termos dela, em função dela. Porque ó, é o π sobre 2 é a vertical, não tem como tentar ignorar ela. Aí o que a gente pode fazer é o seguinte. Fica bem atento com isso aqui, que pode, se você não prestar atenção, pode te confundir. Olha só. Eu quero descobrir seno, certo? Mas o seno, nesse caso, não é esse daqui, projeta e faz aqui. Você pode falar, ué, professor, claro que é, ele está em cima do eixo seno. Mas olha só, qual que é a questão aqui? Lembra do triângulo retângulo que... Só relembrar a parte fundamental de trigonometria. Quando a gente começa a trigonometria, vê isso. Ó. Isso aqui é a parte fundamental. Ó. A gente tem um ângulo θ. Quem que é o cateto oposto? O cateto oposto é aquele cateto que está longe. Então aqui é o oposto. Quem que é o cateto adjacente? Ah, é esse aqui. Adjacente é algo que está colado, está perto. Então esse é o cateto adjacente. Veja só se você encontra alguma semelhança ali. Ó. Olha, esse é o cateto adjacente, né? Por que eu estou falando isso? Porque cateto adjacente sobre hipotenusa é cosseno. Então significa que esse aqui é o cosseno do θ. Veja só que inverteu. É justamente por isso que eu falo, se puder, evita ao máximo a vertical. Nesse caso não dá, né? Então o que a gente tem que fazer? Para calcular o seno, nesse caso, a gente tem que pegar esse daqui, ó. Por quê? Esse é o cateto oposto sobre hipotenusa. Aqui a gente não fala sobre hipotenusa porque, lembra, hipotenusa vale 1. Esse raio dessa circunferência vale 1. Tá? Então, aí que tá. A gente vai pegar, ó, e se for descer para cá, projetando aqui, ó, aqui embaixo, você tem que esse é o valor. Tá? Esse é o valor do nosso seno. Que ele equivale a quê? Igual a cosseno desse valor aqui, desse ângulo, né? Então, veja só. Começa a ficar meio confuso se trabalhar dessa maneira. Então, para que você não tenha que fazer isso e acaba confundindo, qual que eu acho que é o melhor jeito a você fazer? Veja só, eu vou vou aproveitar esse triângulo aqui. Aqui é o 90 graus. E aqui vale quanto? Vou escrever em termos de θ. Bom, o total é 180 graus. Se você faz 180 menos esse ângulo para descobrir esse, você vai descobrir que ele é o quê? 90 menos θ. Vou colocar π sobre 2 para ficar igual ao resto. π sobre 2 menos θ. Tá? Então, nesse triângulo você verifica o seguinte. Aqui, ó, quanto que é seno de θ? Ah, seno de θ é o quê? Oposto por hipotenusa. Nesse ângulo aqui, seno de θ é quem? Adjacente entre aspas, tá? Porque quando a gente fala de adjacente, depende do ângulo. Aí, esse que está adjacente em verde, passa a ser o oposto do azul. Ó, oposto. Tá? Então, assim, começa a confundir. Mas aqui, dá pra gente chegar na conclusão de que, substituindo aqui por valores para não confundir, ó, vou chamar aqui de A, aqui de B e aqui de C. Então, ó, seno de θ vai ser
A sobre C. Aí, para que aqui dê A sobre C, só que para esse ângulo aqui, eu vou ter que utilizar cosseno. Então, vai ficar cosseno de π sobre 2 menos θ. Esse que dá A sobre C. Percebeu isso? Então, olha só o que eu vou fazer. Como eu quero o seno de θ mais π sobre 2, eu vou utilizar o θ desse daqui, tá? Aí você fala, tá, mas aí tem um erro, né? Você está fazendo o quê? Π sobre 2 menos θ, mas você quer θ mais π sobre 2. Aí aqui é só é sutil aqui a diferença, ó. Então é exatamente esse ângulo aqui que eu estou calculando. É isso aqui, ó. Que é o quê? Π sobre 2 menos θ. O θ está aqui, né? Ele vale isso. Por quê? Eu espelhei o ângulo. Então ele vale a mesma coisa, tá? Então já coloco aqui, ó. Vou colocar em rosa para ficar igual. Seno de θ menos π sobre 2. Beleza até aqui? E aí eu posso calcular então, vou calcular em termos de B, A, B e C, quanto que é seno de θ, seno de π sobre 2 menos θ. Aqui eu acabei esquecendo, né, de mostrar aqui, ó, acredito que ficou tampado aí, né? Então, o que eu escrevi foram esses ângulos aqui. Mas eu vou escrever agora aqui, ó, o seno desse daqui e não do θ. Ó, vai ficar seno de π sobre 2 menos θ. Vai ser quem? O oposto, que é B, sobre hipotenusa, que é C. Tá. Em termos de θ, quem que é B sobre C? É o cosseno. Então vai ficar cosseno de θ é B sobre C. Olha nesse caso, então, portanto, fica muito mais fácil enxergar assim. Então, o que eu recomendo ao final? Não utilizar dessa forma, tá? O círculo trigonométrico até dá, mas a gente começa a se perder. Então, quando utilizar em termos do π sobre 2, pensa no triângulo aqui, ó. Pensa nesse triângulo aqui, fica mais fácil. Ah, então beleza, já sei que π sobre 2 menos θ, aqui eu inverti, né? π sobre 2 menos θ é igual a cosseno de θ. Tudo bem? Beleza? Então, a gente sempre que tiver com relação a π sobre 2, aí você inverte, porque aí seno vira cosseno. Eu te mostrei ali no círculo trigonométrico, mas você vê que fica bem confuso, né? Aí você tem que meio que trocar o nome dos eixos, enfim. Não vai ficar muito bom. Então, gente, é isso. Eu sei que essa última parte ficou um pouco mais confusa, mas ela realmente, até para quem está explicando, fica difícil, porque você tem que inverter o raciocínio, tá? Isso aí aparece bem menos. Os que aparecem foram aqueles outros que eu mandei lá, então eles são muito mais comuns de aparecer, beleza? Eu espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, pergunta aí que eu vou fazer o possível aí para te ajudar, beleza? Então a gente se vê aí no próximo vídeo. Até mais.